Olá, a paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Davi, o meu canal é o canal Filemon. Eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final. Deixa o seu like, faz o seu comentário. Amém? E eu convido você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal para nos ajudar a manter este canal. Pois bem, nós estamos no terceiro trimestre do ano 2020 e aqui estamos estudando os princípios divinos em tempos de crises, né? Essa lição é número 6, a qual nós adquirimos lá na CPAD, e a lição número 6, que traz-nos o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos aqui o nosso texto áureo, a nossa verdade prática, que nós não vamos ler. Temos a nossa leitura bíblica em classe, que também nós não vamos ler. Conforme eu disse no vídeo anterior, nós estudamos o tópico 1 da lição número 6 deste quarto trimestre. Estudamos o ponto 1 e 2 do tópico 1. E hoje nós vamos estudar o ponto número 3 e o 4 do tópico 1. Terminando o tópico 1, no próximo vídeo estudaremos o tópico 2. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Para que o vídeo não fique tão extenso, para que as pessoas que forem assistir não venham se desanimar e parar pela metade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então estudamos aqui no ponto 1, Deus envia emissário Neemias. No ponto 2, Neemias angustiado, jejuma e ora. Agora vamos estudar o ponto 3, onde fala que Deus responde às orações de Neemias, e o ponto 4, em que Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Amém? Parece tão simples, mas através dos manuais da Escola Bíblica Dominical da CPAD, nós aprendemos muito da palavra de Deus. Amém? Bom, ponto 3 diz assim: Deus responde às orações de Neemias. Como eu falei ontem, é necessário que nós, quando nós orarmos, nós termos perseverança no que nós estamos pedindo em nossas orações, porque Deus tem o seu tempo certo de responder às nossas orações. E nós observamos que, como resposta às orações de Neemias, Deus cria um despertamento do rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Observamos que ali Neemias tinha tomado uma posição de se empreender, né? Na construção daquele muro. Ele tinha tomado ali uma iniciativa da construção do muro. Mas nós, como cristãos, não podemos fazer nada sem primeiramente nós buscarmos de Deus uma direção, e o único veículo para nós obter de Deus uma direção dobrando os nossos joelhos e orando ao Senhor,
e não apavorar para obtermos uma resposta. Então, aqui, como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento que a qual Neemias tinha tomado essa iniciativa, né, de construir o muro em Jerusalém. E nós observamos aqui que o rei, ele tomou também uma iniciativa através do despertamento que Deus colocou no seu coração. Ele tomou uma iniciativa de assumir toda a responsabilidade monetária. Quer dizer, ele foi despertado por Deus porque ele tinha possibilidade, ele tinha condições de investir financeiramente na construção daquele muro. E observamos aqui que Neemias, ele era copeiro do rei, né? É aquele que pegava o copo de vinho e entregava nas mãos do rei para que o rei viesse a tomar a sua bebida. E certo dia, a Bíblia diz que Neemias se apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Como o rei era uma pessoa que estava acostumado a receber Neemias na sua presença, neste certo dia que Neemias se apresentou diante do rei com um semblante triste, o rei, ele pôde observar que o semblante de Neemias não era o semblante que ele costumava ver nos dias anteriores. Logo ele percebeu que Neemias não estava bem, né? Neemias não estava bem, e ele logo então pergunta para Neemias o que é que estava acontecendo. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Em Neemias 2, capítulo, versículo 2 e 3, que é a qual nós até lemos ontem já esses dois versículos, né? Mas para a confirmação do que estamos falando novamente, diz assim: E o rei me diz: Por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então teme muito em grande maneira. Então observamos aqui que o rei, ele olha para Neemias e observa que o seu semblante não estava um semblante de pessoa que estava bem. O semblante dele já demonstrava uma profunda tristeza, uma profunda angústia que ele estava passando, né? E ele logo faz essa pergunta: não é isso tristeza, né? Porque não está doente? E por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Olha que coisa interessante, que o rei já interessou em saber o que Neemias queria pedir para ele, porque não era qualquer momento, qualquer hora, que uma pessoa que pertencia ao súdito real pudesse chegar no rei e pedir algo para que o rei viesse fazer. Mas não era qualquer momento. E então, naquele momento em que ele observou que Neemias estava com um semblante triste, logo ele percebeu que Neemias queria pedir alguma coisa para ele. No versículo 4 do capítulo 2 de Neemias, diz assim: E o rei me diz: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Então, até para pedir algo para o rei, Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Olha, existe muitas pessoas que muitas vezes entra ou cai em contradição porque vai dando a resposta da sua própria maneira. Mas Neemias não. Ele quis responder dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua
sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei. Ele disse: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Vamos ler o versículo 5 aqui para nós vermos o que está dizendo aqui. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então, ele observa a resposta de Neemias, que ele não responde o rei assim: olha, rei, eu quero ir para a cidade do meu pai, eu quero ir edificar o muro na cidade do meu pai, eu quero ir porque eu tenho compromisso na cidade dos meus pais. Mas a resposta dele é uma resposta de submissão, uma resposta submissa, uma resposta em que ele demonstrou através daquela resposta que ele era um servo, um copeiro submisso ao seu superior. Olha só que resposta interessante que ele disse assim: ó, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique, né? E com a resposta dessa, com toda submissão, com simplicidade, resposta de um homem simples, de um homem que trabalhava como copeiro do rei, e isso não tinha como o rei negar, porque Deus já estava trabalhando no coração do rei. Amém? Deus abençoe você que assistir este vídeo. Nós estamos aqui terminando aqui o terceiro tópico da lição o terceiro ponto do primeiro tópico da lição número 6, tá bom? E vamos aqui agora para o ponto número 4. Muitos professores falam subtópico, tá? Eu não estou pronunciando esta palavra, eu gosto de ir para uma palavra mais fácil para que eu possa pronunciar. Eu não tenho um bom português, né? Mas eu procuro uma palavra mais fácil para mim pronunciar. O ponto número 4 fala que assim: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Preste bem atenção. Se você vai diante de uma autoridade, diante de um juiz, prestar um esclarecimento, diante de um delegado, prestar um esclarecimento ou dar o seu depoimento, ou se você vai se apresentar diante de uma autoridade para pedir daquela autoridade um socorro, você precisa primeiro orar a Deus, pedir direção de Deus, para que Deus possa trabalhar no coração daquela autoridade e despertar naquela autoridade, despertar nele o desejo de atender aquilo que é a qual você vai pedir. Então observamos aqui que Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região. Olha que coisa interessante. Foi dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Eu observo aqui, no meu ponto de vista, que a única preocupação de Neemias, após Deus ter despertado o rei, a única preocupação de Neemias foi a preocupação como seria a sua viagem até na cidade do sepulcro de seus pais, né? Porque observamos aqui que até mesmo uma carta foi regida pelo rei para todos os governadores, né? Para que a Neemias fosse entregue. Olha só, essa carta foi regida dando uma ordem aos reis que fosse entregue a Neemias
todo o material necessário para a construção, para a edificação do muro. Olha só, e tudo isso aconteceu segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. 2 versículo 8 de Neemias, vamos ler aqui para confirmar o que nós estamos dizendo. Diz assim: glória a Deus. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Eu rei, mas deu segundo a boa mão de Deus. Olha, você quer receber algo benéfico dos homens aqui da terra? Você quer receber benefício das mãos dos nossos administradores, dos nossos governadores? Primeiro busca a direção de Deus, porque tudo que Ele dá para você vai ser segundo a boa mão de Deus. Por isso precisa pedir a Deus direção. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Talvez para nós é impossível nós chegar e adquirir das nossas autoridades algo benéfico que venha nos beneficiar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida material. Mas para Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus que tudo fez, que tudo pode fazer, é o Deus daquilo que é impossível aos homens. Ele pode tocar no coração das autoridades e as autoridades nos beneficiar segundo o toque da mão de Deus. Amém? Encerramos aqui o tópico número 1, onde estudamos o ponto 3 e 4 da nossa lição número 6. Amém? Deixe o seu like, faça seu comentário. Se você não achou muita graça também, faça o seu comentário conforme você desejar o seu coração. Mas se você achou que esta palavra vai lhe ajudar em momentos futuros, também deixe o seu comentário. E eu convido você, irmão, irmã, você, pastores, ministros do Evangelho, homem de Deus, que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos ajude, nos apoiando com a sua inscrição. Amém? Deixe o seu joinha. Amém?